O título da mensagem dessa manhã é Eu, a Sabedoria. E o texto está completo, é Provérbios 8, 1 a 21. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Esse texto é de uma riqueza enorme, tanto o que eu li quanto o que vem depois dele, mas nós vamos nos deter neste que acabei de ler. E nesse capítulo todo, e aqui especialmente queremos destacar, a sabedoria e o entendimento de Deus são personificados. Ou seja, é como se a sabedoria estivesse falando e como se o entendimento, e eu me refiro à sabedoria de Deus e o entendimento que há em Deus, e tivessem uma personalidade própria. Então, na realidade, é Deus falando, mas através desta personalização da sabedoria e do entendimento. Então, vamos lá. A sabedoria e o entendimento afirmam, por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Como é que a sabedoria clama e como é que ela faz ouvir a sua voz? Eu me lembrei imediatamente do Salmo 19, versos de 1 a 4, dizem assim estes versos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então Deus fala o tempo todo conosco e fala sem que nós ouçamos uma palavra sequer. Deus fala através das obras que Ele criou, é só olhar para os céus, é só olhar para as obras da sua criação, e em cada uma delas você tem lições enormes a aprender, e todas elas testificam da realidade de um Deus que você não vê nem ouve, mas você sabe que Ele é verdadeiro. Mas, versos 2 e 3, a sabedoria está ao alcance de todos. O texto diz: a sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. Antigamente todas as cidades tinham muros e tinham portões e tinha um lugar de entrar, né? A entrada dos portões, ela está gritando. O que o texto está dizendo? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, onde todos podem ver. Junto ao caminho onde todos passam. Nas encruzilhadas das veredas, é onde todo mundo cruza para um lado e para o outro. Junto aos portões, é onde tem mais gente. A entrada da cidade é onde todo mundo entra e sai. A entrada dos portões, ela está gritando. Eu repito, ela grita sem que se ouça um só som da sua voz. Deus fala conosco de vários modos, em todo o tempo, e em várias situações e circunstâncias. Nós temos que estar ligados e antenados para discernirmos aquilo que Deus quer nos dizer através das várias situações e circunstâncias que eu e você vivemos. Onde quer que eu e você estejamos ou venhamos a nos encontrar. Por isso nós devemos estar atentos para ouvir o que Deus quer nos dizer e ensinar. Todavia, há somente uma fonte segura e confiável através da qual Deus nos fala. Eu não estou dizendo que Deus não fala de outro modo, mas a maneira de aferir se aquilo é de Deus ou não, se o que você está sentindo é de Deus ou não, se o que você acabou de presenciar é uma mensagem de Deus para você, se o que você está vivendo nesta ou naquela outra situação é Deus falando com você, se você conhecer a palavra dele. Então, a palavra de Deus é o meio através do qual nós vamos aferir toda a direção que entendemos vem de Deus. Tem base bíblica, tem princípios bíblicos. Então é preciso que eu e você nos atenhamos às Escrituras. Dia após dia temos batido nessa tecla. E eu francamente não sei se vocês têm ouvido ou não. Porque eu fico impressionado quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, pergunto se ela gasta tempo lendo a palavra, no mínimo lendo. Você deve ler, ouvir, estudar, meditar, memorizar na palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, mas no mínimo ler. Ninguém pode meditar se não ler, e é preciso que você separe um tempo para isso, se é que isso é importante. E se você não faz, você está dizendo que isso não é importante. E Deus diz que é importante.
Deus também fala conosco por meio do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Também é uma fonte segura e confiável, desde que nós afirmamos aquilo que nós entendemos está vindo do Espírito de Deus, e Deus fala no íntimo, no interior, sobretudo. Ele fala de forma que você, de repente, você sabe as coisas, sabe o que Ele quer, você tem paz, você tem tranquilidade naquilo que Ele está falando, mas também sem que haja uma só voz. É o Espírito de Deus testemunhando com o nosso espírito. Isso não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, mas de um relacionamento contínuo com Deus. E através da palavra e através da oração. Romanos 8, 14, 16 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É normal o Filho de Deus ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele é filho de Deus. Por isso que ele tem o Espírito de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, é o Espírito de Deus, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que ele faz isso? Primeiro você conhece a palavra. Depois ele testemunha ao seu espírito, quando você creu na palavra, que realmente você é filho de Deus. Não há voz, não há nada, mas você sabe que é. E ninguém tira isso de você. Mas, continuando no texto, a sabedoria grita a todos os seres humanos: é para vocês, homens, que eu clamo. E quando está falando aqui de homem, está falando do ser humano e não do sexo masculino. A minha voz se dirige aos filhos dos homens, aqueles que descendem dos homens, o ser humano. A sabedoria continua insistindo, a sabedoria convida a todos: vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Ingênuo, eu creio que existe uma ingenuidade que é legítima no sentido de pureza, mas existe uma ingenuidade por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, por que é que nos damos mal muitas vezes? É quando nós não conhecemos a solução de Deus para uma determinada situação ou necessidade, e agimos por nosso próprio achômetro. Eu sei que essa palavra não existe, mas eu inventei, eu acho que você entendeu. Então, vocês ingênuos, deixem de ser ingênuos, deixem de cair nas ciladas do maligno e entendam a prudência. Se há uma coisa que vem com a sabedoria, é a prudência. E vocês tolos, tolo é uma pessoa, é difícil dizer e classificar uma pessoa tola, mas, bom, espero que você entenda, não quero usar nenhum termo que possa, mas tolo revela a falta de conhecimento. Por isso que o texto diz: tolos, entendam a sabedoria. É aquele que não entende. Agora ninguém entende porque não ouve, porque não lê,
porque não estuda, porque não medita na palavra de Deus. Então, a sabedoria de Deus, por meio das Escrituras Sagradas, nos ensina, a sabedoria de Deus nos ensina a sermos prudentes e a agirmos com sabedoria. Mas a sabedoria oferece ainda o que é excelente. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Aquilo que Deus fala conosco, em sua sabedoria, em seu entendimento, através da sua palavra, são coisas excelentes. A sabedoria oferece o que é excelente, porque a sabedoria fala primeiro o que é reto. Os meus lábios dirão o que é reto. O profeta Isaías, no capítulo 33, verso 15, 16, diz: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto. Como é que nós vamos andar em justiça e falar o que é reto? Se nós conhecermos a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Porque ela diz: os meus lábios dirão o que é reto. O que a palavra de Deus diz é reto. A palavra de Deus não diz coisas erradas, não fala mentiras, não nos induz a um engano. As coisas de Deus são bem claras, bem definidas. Os meus lábios dirão o que é reto. Por isso, Deus nos convida a dar ouvidos à sabedoria e ao entendimento dele. A sabedoria oferece o que é excelente, porque a sabedoria fala a verdade. Porque a minha boca proclamará a verdade. Não há mentira em Deus e nem na sua palavra. E a sabedoria de Deus traz luz àquilo que é verdadeiro. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade nós a encontramos em Jesus. Ele é a verdade. As pessoas têm a mania de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Maior mentira do diabo. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E ele é a verdade. Eu sou o caminho. Ele não diz um caminho, é o caminho. Eu sou a verdade, não é uma verdade, é a verdade. Ele personifica a verdade. O que ele fala é a verdade. Quando Jesus orava pelos seus discípulos e por nós, ele disse, pedindo em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. É na palavra de Deus que nós vamos descobrir a verdade. Se você não lê a palavra, você facilmente será enrolado pela mentira do diabo. Em João 8, 31, 32, já citei 1000 vezes esse texto aqui, mas eu não deixo de citar quantas vezes forem necessárias. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A mentira mantém o ser humano preso, enganado, aprisionado, escravizado, mas a verdade liberta. E você descobre que as coisas não são como o inimigo quer que você pense que são. Enquanto você está ouvindo o que ele diz, você não é liberto. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. E a verdade nós conhecemos através da palavra. Jesus disse: se permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade vai libertar vocês. A sabedoria oferece o que é excelente, porque a sabedoria afirma que detesta a maldade. E onde está a maldade? Em todo ser humano, inclusive no pastor. Que é isso que o pastor está dizendo? Sim, todo homem é mau. Olha, eu não quero repetir uma coisa que eu já ouvi. Eu já ouvi muitas mulheres dizerem que nenhum homem presta. Não é isso que eu estou dizendo, não, por favor, hein? O homem não presta. Se uma mulher vai para o casamento pensando nisso, e se ela ensina isso para os seus filhos, nenhum deles vai querer casar também. Aliás, se tiver mulheres, nenhuma mulher vai querer casar também. Mas não é disso que eu estou falando da natureza humana, perversa, má, que há dentro de todos nós. E a menos que sejamos transformados, regenerados, e nascidos de novo, e que o Espírito de Deus habite em nós, nós vamos poder perceber o que nós somos em nós mesmos. Porque Deus faz a gente saber o potencial que eu e você temos para o mal. Mas Ele nos dá a graça para dizer não ao mal. Então, nós temos que entender que o poder de Deus nos é dado, a graça de Deus nos é dada para que nós não façamos o que a nossa carne e a natureza humana pede. Mas a sabedoria diz: os meus lábios detestam a maldade. Isso significa que a sabedoria verdadeira não diz coisas más. Não são palavras que ferem, que derrubam, que destroem. Quem faz isso é o diabo. Por isso eu disse: você não presta, você nunca vai dar nada na vida. Não é assim que alguns pais, infelizmente, dizem para um determinado filho ou filha? Se você ouviu isso, seja liberto pelo poder de Deus e pelo conhecimento de Deus, e conhecereis a verdade os libertará. Deus fez de você filho dele, filha dele, e nenhum filho dele pode ouvir isso. Você é objeto do amor de Deus, não porque você é perfeito, mas porque Ele amou você, Ele te adotou, Ele te recebeu, Ele te acolheu, Ele te fez seu filho, sua filha,
Você hoje tem comunhão com Ele, você priva de um relacionamento com Ele, você tem vida eterna, você tem a condição de filho, e como filho você tem acesso a Ele a hora que você precisar. Então, você, como diz aquele cântico que a gente canta, você tem valor. Porque Deus valorizou você. Deus viu em você alguém que Ele quis salvar, redimir, transformar, perdoar, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, somos indignos em nós. Mas não para ficar lá para baixo, mas para nos alegrarmos naquilo que Deus fez conosco. Se Deus nos ama, se Deus nos recebeu, nos acolheu, nada mais importa. E o amor dele é maior do que de qualquer pessoa que venha nos desprezar e a nos tratar mal, a nos prejudicar, a nos ofender, a nos ferir, a nos magoar. Ele ensina que um dia nós fomos assim também. Mas fomos transformados, e assim como nós fomos perdoados por Ele, porque Ele nos amou, nós também devemos perdoar os outros. Então nós devemos dar aos outros aquilo que nós recebemos de Deus. E por isso que Ele nos chama e nos ensina a amarmos-nos uns aos outros, porque fomos objetos do amor dele. Então os meus lábios detestam a maldade. A sabedoria oferece o que é excelente, porque todas as palavras que saem da boca da sabedoria, nós vamos ter aqui um desdobramento. Todas as palavras da minha boca, então vamos lá, verso 8, a segunda parte, são justas. Não há injustiça em Deus, na sua palavra, na sabedoria dele, não há injustiça. Tudo que ele diz é justo, é correto, é direito. Todas as palavras que saem da boca da sabedoria, o texto diz, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Não há segundas intenções, não há má intenção. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Em Deus não existe nada dessa natureza. Todas as palavras que saem da boca da sabedoria são retas para os que têm compreensão. Você só vai entender o que é reto, o que é direito, o que é justo, à medida que você se empenhar em compreender a palavra de Deus. É preciso que nós leiamos, não como quem cumpre um calendário de leitura bíblica, pro forma, mas como quem quer entender. Isso implica em ler uma vez. E se você não entendeu, ler outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até você entender. E se você tiver dificuldade de entender, diga, Deus, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então, Deus dá entendimento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não leia por ler, não leia de qualquer jeito, leia até entender.
Jesus sempre dificultou o entendimento das pessoas. Que isso, pastor? Quando perguntaram a ele por que ele falava por parábolas, ele disse para que as pessoas não entendam. Isso na minha palavra. Eu vou ler o que ele disse e você vai então poder discernir. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso muitas vezes, está em Mateus capítulo 13. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por que a eles era dado? Porque eles estavam querendo entender. Eles não tinham entendido. E eles buscaram Jesus para que Jesus explicasse para eles a parábola que eles tinham acabado de ouvir, a parábola do semeador. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. A acepção de pessoas, não. Vocês vão entender isso já já. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Agora ele explica por quê. Aqui está a chave. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. É alguém que ouve como quem não quer ouvir. E fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, como quem quer realmente, e se convertam e sejam por mim curados. Isso significa que, por que a pessoa ouvia como quem está ouvindo, mas não, o ouvido está fechado? Por que não entra? Por que não entende? Porque elas não querem mudar de vida. Não querem deixar o seu caminho mal, não querem deixar a prática do pecado, da iniquidade, porque se quiserem, Deus muda o coração delas. Por isso que o texto diz: para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está pronto a curar, a transformar, mas é preciso que as pessoas queiram essa mudança. E se alguém não quer, não adianta ele querer, porque ele não viola nenhuma vontade humana. Todas as palavras que saem da boca da sabedoria são retas para os que têm compreensão. E essa compreensão vem de Deus quando nós pedimos a Ele. Todas as palavras que saem da boca da sabedoria são justas para os que acham o conhecimento. Só vai entender a palavra e achar que ela é justa quando você recebe o conhecimento que Deus dá a você. É o conhecimento que muda, é o entendimento que transforma. Mas, continuando, a sabedoria recomenda: aceitem o meu ensino em vez da prata
e o conhecimento em lugar do ouro. Prata já teve algum valor, e até certo ponto ainda tem algum valor, hoje. Ouro, todos sabemos, tem um valor significativo, mas mais importante do que prata ou ouro, ou qualquer outro valor, é a sabedoria. A sabedoria, então, recomenda: aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro. Então, não busque os valores passageiros, mesmo que eles sejam valorizados pelos homens. As razões são as seguintes: primeira, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Ou seja, a sabedoria não tem nada que possa ser equiparada a ela em termos de valor e de importância. As razões são as seguintes: a primeira, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Segunda, porque eu, a sabedoria, moro com a prudência. É uma linguagem figurada. Significa que sabedoria e prudência andam sempre juntas, né? Moram juntas, têm a mesma residência, têm a mesma origem, vem da mesma fonte, que é o Senhor, naturalmente. Então, onde há sabedoria, há prudência. Mas a precipitação caracteriza uma pessoa que não é sábia, que age por impulso, age por motivações as mais variadas. Eu não estou dizendo que as emoções não são importantes, mas nenhum de nós deve fazer nenhuma decisão baseada na emoção, porque as emoções, elas sobem e descem, em função de N fatores da nossa história de vida e de circunstâncias que estão ocorrendo naquele momento. Uma coisa que eu quero muito agora, daqui a 5 minutos eu posso. Puxa vida, que bobagem. Eu não precisava disso. E são assim que as pessoas compram, motivadas pelas emoções, pelo que vem, desejam, compram, depois colocam num canto lá e nunca usam aquilo. Terceira razão, porque eu, a sabedoria, disponho de conhecimento e de conselhos. Então, quando você busca a sabedoria de Deus, você vai ter conhecimento e vai ter o conselho de Deus. Quantas vezes eu creio, nós gostaríamos de ter alguém que nos aconselhasse e fosse um bom conselheiro, alguém que dissesse algo que vá realmente nos ajudar a tomar uma decisão segura. E essa fonte de conselho e de conhecimento está na sabedoria que Deus nos oferece através da sua palavra. Porque eu, a sabedoria, disponho de conhecimento e de conselhos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas,
que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto faz será bem-sucedido. Então, não devo me aconselhar com o ímpio, não devo me aconselhar com aqueles que não conhecem a Deus, nem andam nos seus caminhos, mas eu devo ter prazer na palavra dele. Mas a sabedoria explica o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Por isso a sabedoria afirma: eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Durante 3 domingos nós falamos sobre palavras que dividem o corpo de Cristo. E nós temos que ter muito cuidado. O texto diz: eu, a sabedoria, odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. O que é perversidade? Perversidade é torcer uma coisa que é reta. É inversão de valores. É pegar o que é direito e torcer. É pegar a verdade e torcer para que ela chegue aonde a pessoa quer. E o texto diz que a sabedoria diz: eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Estou me lembrando de um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Por meio da injustiça, suprimem a verdade. Aqueles que torcem a verdade e fazem dela mentira e pegam a mentira. E usam a mentira e fazem dela a verdade. Vale a pena depois você meditar nesse texto na sua abrangência. Então, a sabedoria afirma: eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Em segundo lugar, a sabedoria afirma: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho verdadeiro, a verdadeira sabedoria. Em terceiro lugar, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A sabedoria e o entendimento aqui são usados, essas duas palavras personificadas aqui, são usadas alternadamente com o mesmo sentido. Entendimento e sabedoria, finalmente, no livro de Provérbios, significam uma e a mesma coisa. Sabedoria é a capacidade de saber. Entender é a capacidade de entender, você vai dizer, mas é através da sabedoria que você entende. E você entende porque você recebeu entendimento através da sabedoria. Em quarto lugar, a sabedoria afirma: por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Primeiro aqui diz que os príncipes é uma referência a todos aqueles que lideram povos e nações, e príncipe aqui fala de o principal, por isso que usa reis e príncipes como palavras sinônimas.
E através da sabedoria, essas pessoas que estão na liderança decretam justiça. Nem toda justiça é a de Deus. E nem todos que decretam fazem isso com temor de Deus, por conhecerem a Deus, por conhecerem a verdadeira sabedoria. Então essa não é a justiça de Deus. Mas quem teme a Deus e governa com temor de Deus, este vai fazer o que é justo e o que é reto. Eu me lembrei de algo que acabei de esquecer, mas lembrei outra vez. Deuteronômio capítulo 17 fala da ordem de Deus dada por Moisés, dada a Moisés com relação aos futuros reis que a nação viria a ter. E aqui diz: eu estou em outro lugar, cheguei lá. Eu não vou ler o texto todo, porque não é muito longo, mas é longo para agora. Aqui diz que quando o rei assumisse a posição, ele deveria pedir uma cópia do livro da lei e deveria lê-la diariamente. E finalmente diz assim: o rei lerá este livro, terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as suas palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a prática da justiça implica em conhecer a Deus. A sabedoria afirma, em quinto lugar, que por meio de mim governam príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Quem quer aceitar o governo de Deus, né? Em sexto lugar, ela diz: eu amo os que me amam. Se você ama o que é justo, o que é reto, o que é bom, o que é agradável, aceitável a Deus, você vai, então, se deleitar na sabedoria que vem de Deus e que nós encontramos na sua palavra. Então, eu amo os que me amam. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu amo os que me amam. E em sétimo lugar, ela diz: os que me procuram, me encontram. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sorte de vocês. Em oitavo lugar, a sabedoria afirma: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Eu creio que ele está falando de bens eternos, mas vamos pensar em bens duráveis aqui na terra. Se você os tiver, eles deverão ser adquiridos com justiça. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. A palavra justiça não poderia faltar aqui. Eu proporciono tudo isso. Eu
No início a sabedoria disse, olha, eu sou melhor do que o ouro e a prata. Mas quando você a tem, a sabedoria traz também esses valores para quem deles precisar, não para si mesmo, mas para o propósito que Deus colocar no coração daquele para quem Ele as der. A sabedoria afirma em nono lugar, o meu fruto é melhor do que o ouro refinado. Isso já foi dito lá em cima, o ouro e a prata. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Se você tem a sabedoria, você tem tudo que precisa. E em 10º lugar, ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Normalmente, muitas vezes, corremos atrás dos bens, de valores, e muitos se empenham tanto em trabalhar para ter mais e mais e mais. E o texto diz que é através da sabedoria que você vai obter mais e mais. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá enquanto nós o quê? Enquanto você dorme. Isso não significa que você não tem que trabalhar não, mas diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, é através do Senhor que nós podemos ter tudo o que é necessário. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que Jesus mencionou lá lhe serão acrescentadas. Então, para concluir, como obter a sabedoria e entendimento que encontramos no Senhor e na sua palavra? Eu não vou me demorar aqui, porque o tempo já foi para o brejo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração, Provérbios 2, 1 a 10, os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, ou seja, andam retamente, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Isso aqui dá 10 mensagens, só esse texto que eu li agora. Por isso, a única maneira de você adquirir a sabedoria e o entendimento que o Senhor oferece implica em você buscar essa sabedoria. Onde encontrá-la? Separando tempo diariamente para ouvir a sabedoria e o entendimento da boca de Deus. Qual é a boca de Deus? É a sua palavra, Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Como é que Deus fala? Através da sua palavra.
Por isso que Jesus disse em João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E em João 15,7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito.